Tirem essa menina da minha frente antes que eu mande substituir cada um de vocês até amanhã de manhã. A voz cortou o restaurante como uma lâmina. Margarete Valente, a matriarca de 60 anos da família criminosa mais temida de Chicago, bateu a mão na mesa com tanta força que todas as conversas ao redor cessaram imediatamente. Ela apontou um dedo coberto de diamantes para a jovem garçonete parada ao lado da sua mesa. Esse é o pior serviço que já recebi na minha vida, ela disparou. Se ela ainda estiver aqui quando eu voltar, garanto que nenhum de vocês voltará a trabalhar nessa cidade. A jovem garçonete ficou paralisada por um instante, segurando o bloco de anotações com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela tinha 27 anos, era magra, tinha olhos castanhos profundos e cicatrizes leves nas mãos que contavam uma história que ninguém naquele salão poderia imaginar. A maioria das pessoas na posição dela teria pedido desculpa, suplicado, ou saído em lágrimas. Mas ela não fez nada disso. Em vez disso, ela ergueu o olhar devagar e encarou a mulher mais poderosa de Chicago diretamente nos olhos. E então disse algo que fez a expressão da matriarca mudar completamente. Pode me demitir se quiser, ela disse, com uma calma desconcertante. O que ninguém naquele restaurante sabia, nem a equipe apavorada, nem os seguranças armados perto da porta, nem mesmo a mulher que acabará de humilhá-la, era que aquela garçonete não era uma estranha qualquer do lado sul da cidade. Ela era a própria filha da matriarca, roubada dela havia 24 anos. E tinha estado na frente da própria mãe o tempo todo. Se você está gostando do nosso canal, clique em inscrever-se e deixe um like. Isso significa muito para nós. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama uma boa história e ative as notificações para não perder o que vem a seguir. Agora, vamos voltar ao começo. A noite em que tudo mudou. 30 minutos antes de tudo acontecer, o restaurante Noir ainda estava imerso em sua familiar luz dourada e suave. Velas tremeluziam em cada mesa. As paredes eram revestidas de veludo preto, e um leve aroma de charutos pairava no ar, misturado ao cheiro de madeira carvalho que subia do bar no fundo do salão. O Noir não era um restaurante comum. Localizado no coração de Chicago, numa rua tranquila onde a maioria das pessoas jamais pisaria, ele parecia mais um clube privado para a elite do que um lugar para jantar. Mas quem verdadeiramente entendia aquele mundo sabia que o Noir pertencia à família Valente. No papel, o restaurante estava registrado em nome de uma empresa imobiliária. Na prática, era território exclusivo de uma das famílias mais poderosas do submundo de Chicago. Mesa 1. A mesa encaixada no canto sombrio ao fundo, atrás de uma pesada cortina de veludo, era uma mesa onde hóspedes comuns nunca sentavam. Aquela mesa era reservada exclusivamente para a família. Naquela noite, o telefone de Helena March vibrou bem quando ela conferia a lista de reservas pela última vez. Helena atendeu, ouviu por alguns segundos, e sua expressão mudou completamente. Ela baixou o telefone e se virou para a equipe que se preparava para o turno da noite. A voz era baixa, mas claro o suficiente para todos ouvirem. A senhora Valente vem hoje à noite. Mesa 1. O efeito foi quase imediato. Uma garçonete nas proximidades quase derrubou a bandeja. 2 garçons parados ao lado do bar se entreolharam e, em seguida, os dois baixaram os olhos para o chão. Ninguém disse uma palavra por vários segundos, mas o ar na área da equipe ficou denso, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio do ambiente. Margarete Valente. Aquele nome não precisava de mais explicações. Ela era viúva de Franco Valente, o antigo chefe da família, que havia morrido 5 anos antes. Durante 30 anos ao lado do marido, Maggie não havia sido apenas uma esposa. Ela havia sido conselheira, a pessoa que dava ordens quando Franco estava fora, a mão de ferro envolta em veludo negro. Quando Franco morreu, o poder passou para o filho mais velho, Nico Valente, o chefe mais jovem na história da família. Mas todos em Chicago sabiam que Maggie ainda era a mulher diante da qual até o próprio Nico pensava 2 vezes antes de se opor. E ela era famosa por uma coisa, nunca aceitava erro algum. Helena olhou ao redor da sala. Quem vai atender a mesa 1 hoje à noite? Silêncio. Silêncio total. Nenhuma mão se levantou. Nenhum par de olhos ousou encontrar os dela. Benny Tran,
um dos funcionários mais antigos, se apoiou na parede e balançou a cabeça devagar. Da última vez que ela veio aqui, mandou demitir um cara só porque ele demorou 3 segundos para servir a água. 3 segundos. Ele não estava exagerando. Todo mundo na sala se lembrava disso. O garçom se chamava Jason. Tinha trabalhado no Noir por quase 2 anos, e Meg tinha apontado para ele na frente de todo o salão, exigindo que fosse demitido na hora. Jason não havia cometido nenhum erro grave. Tinha demorado alguns segundos porque estava atendendo outra mesa. Mas para Meg Valente, atraso era inadmissível. E como o Noir pertencia ao filho dela, ninguém ousou dizer uma única palavra de protesto. Helena respirou fundo. Sabia que não podia forçar ninguém, mas também não podia deixar a mesa sem atendente. Isso seria uma ofensa maior do que qualquer erro. Pessoal, ela disse, a voz paciente mas cansada. Alguém precisa assumir essa mesa. Ela chega em 30 minutos. Benny deu de ombros. Não sou eu. Da última vez que passei perto da mesa dela, ela me olhou como se eu fosse um inseto. Uma garçonete sacudiu a cabeça rapidamente. Tenho filhos pequenos em casa. Não quero perder meu emprego hoje à noite. Helena estava prestes a falar de novo quando uma voz calma surgiu do fundo do grupo. Eu fico com essa mesa. Todo mundo se virou. Clara Wynne estava parada ao lado do balcão de serviço, o avental bem amarrado, um pequeno bloco de pedidos já na mão. Ela repetiu, a voz sem ser alta, mas clara, eu fico com a mesa 1. Helena a encarou, hesitante. Clara tinha apenas 3 semanas de casa. Era a funcionária mais nova de toda a equipe, e aquela noite certamente não era a noite certa para alguém novo. Clara, você tem certeza? Clara assentiu. Um cliente é um cliente. É para isso que estamos aqui. Benny se aproximou, a puxou de lado com cuidado e abaixou a voz. Você não entende. A senhora Valente não é como clientes comuns. Ela não reclama. Ela destrói pessoas. Você ouviu o que aconteceu com o Jason? Clara olhou para ele. Tinha ouvido. Todo mundo repetia aquela história como uma maldição sempre que o nome Valente era mencionado. Mas Clara não tinha escolha. Ela precisava daquele emprego. Não da forma que as pessoas precisam de um dinheiro extra no final do mês. O tipo de necessidade que mantém viva a pessoa que você mais ama no mundo. O padre Thomas Brennan, 70 anos, o sacerdote idoso da igreja de São Brígido no lado sul, era a única pessoa no mundo que Clara chamava de família. 11 anos antes, quando Clara tinha 16 anos e fugia da casa de sua mãe adotiva no meio de um inverno de Chicago, sem nada além de um casaco fino e um par de tênis gastos, ele havia sido quem abriu a porta da igreja e a deixou entrar. Não perguntou de onde ela tinha vindo. Não perguntou o que ela tinha feito. Apenas disse 4 palavras, você está segura. Entre. A partir daquela noite, ele se tornou o pai que Clara nunca tivera. Ensinou-a a ler, ajudou-a a tirar o diploma equivalente ao ensino médio, e a encorajou cada vez que ela queria desistir. E agora, estava internado num hospital com diagnóstico de câncer em estágio inicial. O médico disse que a doença tinha tratamento, mas a cirurgia precisava acontecer logo. O seguro-saúde dele não cobria tudo. O restante, quase $20.000, Clara tinha que encontrar por conta própria. Clara encontrara a vaga de garçonete no Noir 3 semanas antes. O salário base não era alto, mas as gorjetas num restaurante sofisticado podiam ser 3 ou 4 vezes o que ela ganhava nos pequenos botequins onde trabalhava antes. Ela não sabia a quem o Noir pertencia. Não conhecia a família Valente. Sabia apenas que cada noite de trabalho ali a aproximava um passo do valor necessário para salvar a única pessoa que um dia a salvara. Benny ainda a observava, a preocupação impossível de esconder. Clara, estou falando sério. Ela vai procurar qualquer erro possível. Você está aqui há apenas 3 semanas. Não sabe o quão terrível ela pode ser. Clara o encarou diretamente nos olhos. A voz não tremeu. Não era imprudência. Era simplesmente honestidade.
Preciso desse emprego mais do que preciso estar segura. Benny ficou em silêncio. Olhou para ela por mais alguns segundos, depois suspirou e se afastou. Não disse mais uma palavra, mas os olhos disseram com mais clareza do que qualquer coisa que ele esperava que ela soubesse o que estava fazendo. Helena também não discutiu mais. A gerente olhou para Clara, depois assentiu com visível relutância. Muito bem. Mas lembre-se, sirva rápido, seja educado e, não importa o que aconteça, mantenha calma. Clara deu um pequeno aceno, voltou ao balcão de serviço e começou a verificar os talheres da mesa novamente. Suas mãos se moviam rápido, com precisão. Se alguém tivesse olhado com atenção, teria visto as cicatrizes leves que cruzavam o dorso das mãos e os pulsos. Aquelas cicatrizes não vinham de uma cozinha. Vinham de uma vida que ninguém naquele restaurante poderia ter imaginado. Mas Clara nunca falava sobre elas. Ela apertou o avental mais uma vez, respirou fundo e olhou para as grandes portas de vidro do Noir. Lá fora, as luzes da cidade piscavam pela noite fria. 30 minutos. Ela tinha 30 minutos antes que a mulher mais poderosa da família Valente atravessasse aquelas portas, sem ter a menor ideia de que aquele momento mudaria toda a sua vida para sempre. Exatamente 30 minutos depois, as grandes portas de vidro do Noir se abriram. Mas Meg não foi a primeira a entrar. Dois homens corpulentos de terno preto adentraram o ambiente, os olhos varrendo rapidamente o salão com aquele hábito repetido milhares de vezes. Seguranças. Um deles permaneceu perto da porta, braços cruzados, costas retas como uma parede. O outro foi mais fundo no restaurante, passando de mesa em mesa, inspecionando os cantos do salão, olhando para a área da cozinha, depois dando um pequeno aceno em direção à entrada. Tudo estava seguro. Só então Margarete Valente apareceu. Meg entrou no Noir como se o restaurante inteiro tivesse sido construído com o único propósito de recebê-la. Um casaco de pele preta caía sobre os ombros. Uma bolsa Hermes preta repousava no dobro do braço. O perfume caro deixava um rastro suave a cada passo. O cabelo platinado estava perfeitamente penteado para trás. O rosto não mostrava expressão alguma, nem felicidade, nem tristeza, nem calor humano. Apenas a frieza absoluta de uma mulher que havia passado a vida inteira sendo obedecida. Ela não olhou para ninguém. Nem para a equipe que baixava os olhos conforme ela passava. Nem para os clientes que fingiam não notá-la. Nem para Helena, que se apressava para recebê-la. Meg foi diretamente até a mesa 1, puxou a cadeira, sentou-se, e colocou a bolsa sobre a mesa num gesto lento e imponente. Atrás do balcão de serviço, Clara observou tudo. Respirou fundo, pegou o bloco de pedidos, e caminhou até a mesa 1. Sentiu os olhos de Benny e os de toda a equipe acompanhando cada passo que ela dava. Ninguém disse uma palavra, mas aquele silêncio pesava mais do que qualquer coisa que pudessem ter falado. Clara parou ao lado da mesa, mantendo exatamente a distância certa, exatamente como Helena a havia treinado nas últimas 3 semanas. Boa noite, senhora. Meu nome é Clara e serei eu quem vai atendê-la esta noite. Meg não levantou os olhos. Ela desatava o lenço de seda ao redor do pescoço com a indiferença calma de alguém para quem Clara simplesmente não existia. Água com gás, limão na lateral. E não toque na borda do copo. A voz não era alta. Não precisava ser. Cada palavra era afiada e precisa, carregando o tipo de autoridade que não precisava de explicação. Clara deu um pequeno aceno. Sim, senhora. Já trago. Ela voltou ao bar, pegou uma garrafa de água com gás, serviu num copo de cristal e colocou uma fatia de limão num pratinho separado. Levou a bandeja até a mesa 1 e a colocou suavemente sem fazer nenhum barulho. Meg deu uma olhada rápida no copo, depois abriu o cardápio encadernado em couro sem dizer nada. Clara ficou esperando. 1 minuto, 2 minutos. Meg lia o cardápio devagar, como se o tempo de todos os outros não tivesse valor algum. Por fim, ela falou sem levantar os olhos. Filé mignon. Mal passado. Legumes no vapor. Sem molho. Clara anotou rapidamente. A senhora deseja mais alguma coisa?
Meg ergueu os olhos pela primeira vez. O olhar percorreu Clara de cima a baixo, rápido, mas demorado o suficiente para avaliar tudo. O cabelo castanho simplesmente preso. O rosto fino. Os olhos castanhos profundos. A mão com cicatrizes segurando o bloco de pedidos. Meg não disse mais nada. Apenas agitou levemente a mão, sinalizando que Clara poderia ir. Clara inclinou a cabeça num gesto polido e se virou em direção à cozinha. Ao passar pelo balcão de serviço, Benny já estava esperando, a tensão estampada no rosto. Ela gritou. Clara balançou a cabeça. Ainda não. Só fez o pedido. Benny soltou o ar, mas não pareceu aliviado nem um pouco. Ainda não, ele repetiu. Esse ainda não significa que não vai acontecer. Clara não respondeu. Entregou o pedido para a cozinha e voltou para seu posto, parada longe o suficiente da mesa para não incomodar, mas perto o suficiente para estar disponível no momento em que fosse chamada. Atrás do bar, Helena ficou olhando com as duas mãos fortemente entrelaçadas. Por ora, tudo estava bem. Mas bem no Noir, quando Meg Valente estava sentada na mesa significava apenas que a tempestade ainda não havia chegado. Aquelas palavras pairaram no ar. Pode me demitir se quiser. Por um breve instante, todo o restaurante Noir pareceu congelar. Ninguém se atreveu a respirar alto. Meg Valente ficou completamente imóvel, os olhos fixos em Clara como se não conseguisse acreditar no que acabará de ouvir. 60 anos naquele mundo. 30 anos ao lado de um dos chefes mais temidos de Chicago. E nem uma vez, nem uma única vez, alguém havia lhe respondido naquele tom. Especialmente não uma garçonete. Especialmente não ali, no território da própria família. O rosto de Meg foi mudando devagar. O primeiro choque passou, e em seu lugar veio algo muito mais perigoso. Fúria fria. Não a fúria barulhenta das pessoas comuns, a fúria silenciosa de quem está acostumado a dar ordens sobre vida e morte. Meg se levantou da cadeira devagar. Cada movimento carregava o peso do poder. Ela endireitou o lenço de seda na garganta, depois virou o olhar para a porta onde os dois seguranças estavam. Não gritou. Apenas falou alto o suficiente para ser ouvida, mas cada palavra pousou como pedra. Levem a moça lá fora. Os dois seguranças reagiram imediatamente. Sem hesitação, sem perguntas. Avançaram em direção a Clara com passos rápidos e decididos, como se tivessem ensaiado aquilo 1000 vezes. Os paletós de terno faziam uma pequena saliência na altura do quadril, onde qualquer pessoa atenta entenderia o que estava escondido ali. Aquele não era o momento em que uma funcionária levava uma bronca da gerência. Era o momento em que os seguranças armados de uma família mafiosa se aproximavam de uma jovem de 27 anos no meio de um restaurante. Helena foi a primeira a reagir. Ela saiu correndo de trás do balcão com as duas mãos levantadas na frente, como se tentasse parar um desastre. Senhora Valente, por favor. Não precisa chegar a esse ponto. Eu resolvo isso. Por favor, deixe eu resolver. A voz de Helena tremia. Ela sabia melhor do que ninguém que no Noir, a palavra de Meg Valente era lei. E quando essa lei era executada por dois homens armados, ninguém tinha o direito de contestar. Meg não olhou para Helena. Seus olhos permaneceram fixos em Clara, frios e impiedosos. Eu já disse. Levem ela para fora. Os dois seguranças estavam agora a menos de 3 passos de Clara. Um deles ergueu a mão, pronto para agarrar seu braço. Mas Clara não recuou. Ficou exatamente onde estava, as costas eretas, as mãos caídas ao longo do corpo. O bloco de pedidos havia caído no chão em algum momento, e ela nem se lembrava quando. O coração batia tão forte que ela ouvia cada batida nos próprios ouvidos, mas os pés não se moveram. Não por bravura, porque ela estava familiarizada demais com a sensação de ser encurralada. Conhecia aquela sensação desde a infância, das noites na casa de Perjenes, quando não havia mais para onde fugir. E quando não havia mais para onde fugir, ela havia aprendido que às vezes ficar parada era a única coisa que restava. Ao redor deles, o restaurante começou a se fragmentar.
Um casal sentado perto da mesa colocou discretamente o dinheiro sobre a mesa e se levantou para ir embora sem olhar para trás. Dois homens em outra mesa empurraram as cadeiras para trás, tentando escorregar pela saída sem chamar atenção. Uma jovem que jantava sozinha abaixou a cabeça, apertando o copo de vinho com força, os olhos fixos na mesa como se não estivesse vendo nada daquilo. Benny ficou atrás do bar com o rosto completamente branco. Queria fazer alguma coisa, mas as pernas não se mexiam. Ele conhecia bem os limites. No ir, meter-se nos assuntos da família Valente era a maneira mais rápida de desaparecer desta cidade. Helena tentou mais uma vez. Senhora Valente, por favor. Ela é nova. Não entende ainda. Deixe eu falar com ela. Eu cuido disso. Meg se virou para Helena, e o olhar nos seus olhos fez a gerente recuar um passo. Você está me dizendo que precisa que eu me repita uma terceira vez? Helena engoliu em seco e ficou em silêncio. O primeiro segurança alcançou e apertou o braço de Clara. Clara sentiu a mão grande e sólida apertar ao redor dela. Ela ergueu os olhos diretamente para o rosto do homem. Ele não tinha expressão alguma. Para ele, aquilo era apenas mais uma ordem. Mas no exato momento em que Clara estava prestes a ser arrastada para fora, as grandes portas de vidro do Noir se abriram novamente, e todo mundo na sala, inclusive Meg, inclusive os dois seguranças, parou. Nico Valente atravessou as portas de vidro do Noir, e tudo dentro do restaurante mudou de uma vez. Não gradualmente. Instantaneamente. Como se alguém tivesse sugado todo o ar da sala e o substituído por algo mais pesado, mais denso, mais perigoso. Ele usava um terno preto, sem gravata. O colarinho da camisa levemente aberto. 37 anos, ombros largos, andando sem pressa. Mas cada passo carregava o tipo de poder que dinheiro algum consegue comprar. Era o tipo de poder construído com medo, com lealdade, com sangue. Seus olhos eram afiados e frios, varrendo o salão num único olhar sem perder nada. Atrás dele entrou Tristan Cole. O braço direito de Nico, 35 anos, sempre de preto, sempre em silêncio, sempre pronto. Tristan não precisava de apresentação. Sua presença ao lado de Nico já era aviso suficiente. Os dois seguranças de Meg reconheceram Nico antes que qualquer outra pessoa tivesse tempo de reagir. O que segurava o braço de Claro soltou imediatamente. Ninguém havia dado ordem alguma, mas o instinto dizia o que fazer. Na família Valente, havia uma regra que nunca precisava ser dita em voz alta. Quando o chefe aparece, toda ação para até que ele decida o que acontece a seguir. Nico parou no meio do restaurante. Não se apressou. Olhou dos dois seguranças parados rigidamente para Helena tremendo ao lado do balcão de serviço, depois para Meg de pé ao lado da mesa com o rosto ainda vermelho de raiva. Por fim, os olhos pousaram em Clara, a jovem entre os dois seguranças. O braço que havia sido agarrado ainda estava vermelho, mas as costas estavam eretas e o olhar, não baixado. 3 segundos. Nico absorveu toda a situação em 3 segundos. Então falou. A voz era baixa e calma, quase um sussurro. Mas cada palavra ecoou com clareza pelo Noir no silêncio absoluto. Ninguém vai ser demitido esta noite. Os dois seguranças recuaram imediatamente. Sem perguntas, sem hesitação. Voltaram para os seus lugares perto da porta como se nunca tivessem se afastado. Helena soltou uma longa respiração, embora as mãos ainda estivessem entrelaçadas. Benny, atrás do bar, finalmente ousou se mexer de novo, mas os olhos permaneceram arregalados, sem conseguir acreditar no que acabará de acontecer. Meg se virou para o filho. O rosto não havia suavizado. Nico, essa menina teve a audácia de me desrespeitar no seu próprio restaurante. Você vai realmente deixar isso passar? Nico olhou para a mãe. Não havia calor nos olhos, nenhuma suavidade. Nem mesmo desafio aberto. Apenas a certeza absoluta de um homem acostumado a tomar a decisão final em cada situação. Não aqui, mãe. 4 palavras. Apenas 4 palavras. Mas carregavam um limite que não podia ser mal interpretado. Aquele era o restaurante dele.
Aquele era o território dele. E mesmo que Meg fosse sua mãe, mesmo que fosse a matriarca da família, dentro do Noir, naquele espaço, a última palavra pertencia a Nico. Meg olhou para o filho, os lábios comprimidos numa linha fina e reta. Ela entendia exatamente o que aquelas 4 palavras significavam. Sabia também que discutir com Nico na frente da equipe dos clientes enfraqueceria a autoridade dele, e isso contrariava cada princípio que ela lhe havia ensinado desde menino. Mas a raiva nos olhos dela não desapareceu. Meg pegou a bolsa Hermes da mesa, colocou o casaco de pele e caminhou em direção à saída. Ao passar por Clara, parou por meio segundo. Não disse nada. Apenas olhou. Mas aquele olhar dizia com mais clareza do que qualquer ameaça falada que aquilo não havia acabado. Os 2 seguranças abriram a porta para Meg. Ela saiu para a noite fria de Chicago sem olhar para trás. As portas de vidro se fecharam atrás dela. Devagar, o Noir voltou à vida. O som de respirações aliviadas. O leve tilintar de copos contra as mesas. A música de jazz que ninguém havia nem percebido que havia parado em algum momento passou a tocar novamente. Nico ainda estava no meio do restaurante. Ele se virou e olhou para Clara mais uma vez. Ela estava se abaixando para pegar o bloco de pedidos que havia caído no chão. Quando se endireitou, os olhos dos 2 se encontraram. Ela não baixou a cabeça. Não disse obrigada. Não pareceu assustada nem agradecida. Apenas o encarou de forma direta e silenciosa, como alguém acostumado a ficar sozinho no meio de tempestade sem precisar que ninguém a tirasse de lá. Nico inclinou levemente a cabeça, tão discretamente que era quase impossível notar. Algo em sua expressão mudou. Não era interesse, não era simpatia. Era curiosidade. Fria, afiada e totalmente instintiva. Quem era essa moça que não tinha medo? No mundo de Nico, todos tinham medo. Seus homens tinham medo. Seus inimigos tinham medo. Até a própria mãe tinha medo de perder o poder. Mas aquela garçonete magra de 27 anos, com cicatrizes nas mãos, havia ficado entre 2 seguranças armados sem tremer. Nico não disse mais nada. Não pediu o nome dela. Não perguntou se estava bem. Apenas deu a Tristan um pequeno aceno. E os 2 caminharam em direção à porta privada que levava ao andar de cima, onde Nico mantinha seu escritório dentro do Noir. Antes de desaparecer por ela, Tristan olhou uma vez mais para Clara. O olhar dele não tinha a curiosidade que o de Nico carregava. Era mais cauteloso, como se estivesse memorizando o rosto dela para um propósito que só ele compreendia. A porta se fechou. Clara ficou sozinha no meio do restaurante, o bloco de pedidos na mão, o coração ainda acelerado. Mas continuava de pé. E no mundo de pessoas poderosas como a família Valente, às vezes simplesmente continuar de pé era a coisa mais extraordinária de todas. Clara empurrou a porta do seu estúdio no 3º andar e entrou no escuro. Não acendeu a luz imediatamente. Ficou ali, de costas para a porta fechada, os olhos fechados, respirando. Do lado de fora da janela, a linha elevada do metrô passou com estrondo, sacudindo as paredes finas do prédio velho. A luz das vias elevadas varreu o quarto em pulsos. Claro e escuro. Claro e escuro. Como a respiração de uma cidade que nunca dormia. Clara ligou o interruptor. A lâmpada do teto piscou algumas vezes antes de finalmente acender, lançando aquele brilho amarelo cansado. O pequeno estúdio foi aparecendo. Uma cama estreita encostada na parede, a roupa de cama e o travesseiro dobrados com capricho. Uma mesinha com 2 cadeiras que não combinavam. Uma kitnet com apenas uma boca elétrica e uma mini geladeira zumbindo suavemente. Rachaduras percorriam as paredes, e a tinta acima da janela havia descascado. Aquela era a casa dela. Toda a sua vida cabia em 20 metros quadrados. Clara se sentou na beira da cama e colocou as 2 mãos sobre as coxas. Só então percebeu que as mãos estavam tremendo. Não de medo. De raiva. O tipo de raiva que havia ficado brasas acesas desde que Meg Valente a encarou como se ela fosse um inseto. Desde que a mão do segurança apertou o seu braço.
Desde que aquela mulher falou sobre ela como se não fosse digna de respirar o mesmo ar. Clara cerrou os punhos, as unhas se enterrando nas palmas das mãos. Ela estava acostumada a ser maltratada. Tinha estado acostumada por muito tempo. Mas naquela noite, havia algo no modo como Maggie a encarou que reabriu uma ferida antiga. A memória veio sem convite. Clara, com 7 anos, parada na sala de Pearl Jennings, nos arredores de Indianápolis. Pearl, a mulher com quem o sistema de acolhimento havia colocado Clara aos 5 anos, estava na frente dela com um cinto de couro na mão. Menina inútil. Ninguém quer você. Ninguém vai querer você nunca. O cinto desceu. Clara não chorou. Havia aprendido cedo que chorar só piorava tudo. Mordeu o lábio e aguentou, como sempre aguentava. Depois a memória se deslocou. Clara aos 16 anos. No meio da noite, no meio de um inverno de Chicago. Ela havia fugido da casa de Per 2 dias antes, pegando um ônibus de Indiana para Illinois com o dinheiro que havia escondido ao longo de 3 anos. Ela não tinha plano. Sabia apenas que, se ficasse mais uma noite, não sobreviveria. Chicago em janeiro. 15 graus abaixo de zero. Ela andava pelas ruas do lado sul com um casaco fino e tênis rasgados. A neve chicoteava seu rosto. Os pés tinham entorpecido faz tempo. Ela não sabia para onde ia até avistar a luz amarela e quente derramando-se pela grande porta de madeira da igreja de São Brígido. Clara empurrou a porta. Dentro havia calor. Um homem idoso de batina preta endireitava os bancos. Ele ergueu os olhos e a viu, uma menina magra com lábios roxos de frio, olhos fundos, e hematomas cobrindo os braços e as pernas. Ele não perguntou quem ela era. Não perguntou de onde tinha vindo. Não perguntou por que uma adolescente de 16 anos andava sozinha no meio da noite de inverno. Apenas disse, você está segura agora. Entre. Padre Thomas Brennan. O único homem no mundo que já havia olhado para Clara e enxergado um ser humano. Não um fardo, não um problema, não uma menina órfã inútil. Ele lhe dera um lugar para dormir no pequeno quarto atrás da igreja. Ensinou-a a cozinhar, a ler, ajudou-a a tirar o equivalente ao diploma do ensino médio. Nunca perguntou sobre o passado dela até que ela estivesse pronta para contar. 11 anos. Ele era a única família que ela jamais tivera. E agora estava internado num hospital, aquele corpo de 70 anos lutando contra uma doença que só o dinheiro podia ajudá-lo a vencer. Clara voltou ao presente. As mãos haviam parado de tremer. Ela se abaixou debaixo da cama e puxou uma caixinha de lata velha. A caixinha a havia acompanhado desde o orfanato, passando pela casa de Pearl, pelas ruas, pela igreja de São Brígido e até aquele estúdio. Dentro havia apenas 2 coisas. Um pequeno pedaço de tecido de seda, cor de creme suave, levemente amarelado pelo tempo. Nele, uma única letra havia sido bordada à mão com linha de prata. Um V. Clara não sabia o que o V significava. Não sabia de onde o tecido havia vindo. Sabia apenas que estava com ela desde a primeira memória que tinha. A segunda coisa era uma fotografia Polaroid desbotada. Na foto, uma menina pequena com um vestido branco e cabelo castanho suavemente encaracolado sorria para alguém além do enquadramento. No verso da fotografia, em tinta azul que havia quase desaparecido, havia uma linha escrita à mão, Sofia, 2 anos. Clara não sabia quem era Sofia. Não sabia se aquele tinha sido algum dia o seu nome verdadeiro. Havia perguntado a cada assistente social, a cada família adotiva, a cada adulto que tinha passado pela sua vida. Ninguém tinha uma resposta, ou ninguém queria responder. Ela fechou os dedos com força ao redor do pedaço de seda, sentindo a linha de prata fria sob as pontas dos dedos. Do lado de fora, outra composição do metrô elevado passou com estrondo, sacudindo o quarto, depois se apagando à distância. No silêncio que voltou, Clara sussurrou para a escuridão, quem sou eu? Naquela mesma noite, no último andar da Torre Valente, Nico estava parado ao lado da parede de vidro, olhando para Chicago lá embaixo. A cidade se estendia sob ele como um mapa de luz. Milhões de pequenas luzes piscando pela noite fria.
Seu apartamento ocupava todo o 42º andar, minimalista, construído inteiramente de pedra, vidro e madeira escura. Não havia fotografias da família nas paredes, nenhuma decoração pessoal. O lugar parecia mais uma sala de comando do que uma casa. Tristan Cole ficava atrás dele, um iPad numa mão, a outra apoiada no encosto de uma cadeira. Estava acostumado ao silêncio de Nico. Nos anos que havia passado como braço direito dele, Tristan aprenderá que Nico pensava em silêncio e tomava decisões em uma única frase. A garçonete de hoje à noite, disse Nico, ainda de costas. Me mostre o histórico dela. Tristan deslizou o dedo pelo iPad e abriu o arquivo da funcionária. Clara Wynne, 27 anos. Endereço no lado sul. Sem ficha criminal. Contratada há 3 semanas por um processo de seleção aberto. Verificação básica de histórico aprovada. Tristan fez uma pausa. Mas tem algo estranho. Nico inclinou levemente a cabeça, sem se virar. Nenhum familiar listado no arquivo. Sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem parentes. No campo de contato de emergência, ela colocou um padre na igreja de São Brígido no lado sul. Fora isso, está completamente em branco. Nico não disse nada. Nenhum familiar listado no arquivo. A frase ecoou na mente dele de um jeito que não conseguia explicar. A maioria dos trabalhadores tinha pelo menos um nome na seção de família. Uma mãe, um amigo, alguém. Mas Clara Wynne não tinha ninguém. Como se tivesse surgido do nada. Tristan esperou. Quer que eu aprofunde a investigação, chefe? Nico levantou uma mão e esfregou levemente o queixo. Ainda não. Deixa assim. Ele voltou em direção à mesa e sentou na cadeira de couro preto, mas não abriu o laptop nem nenhum dos documentos que o esperavam. Os olhos fixos em nada. Havia algo naquela moça que ele não conseguia deixar para trás. Não a aparência dela, não a imprudência. Os olhos. A forma como ela o havia encarado naquela noite, diretamente sem vacilar, despertava algo vago na memória, algo que ele não conseguia alcançar por completo. O telefone na mesa vibrou. Nico olhou o nome de quem chamava e atendeu. Vera. Vera Santos, 40 anos, cabelo preto cortado curto, ex-investigadora do Departamento de Polícia de Chicago antes de migrar para a investigação privada. Nico a havia contratado 3 anos antes para uma única tarefa, encontrar Sofia Valente, sua irmã mais nova. A menina que havia sido sequestrada da propriedade da família aos 3 anos de idade, 24 anos atrás. Franco Valente, seu pai, havia gasto fortunas contratando pessoas para procurá-la por quase 2 décadas sem resultado. Quando Franco morreu 5 anos antes, Nico herdou tanto o império quanto a busca. Contratou Vera porque ela era melhor na área e porque não tinha medo de cavar em lugares que outros não ousariam tocar. Nos últimos 3 anos, Vera havia seguido centenas de pistas, verificado milhares de registros e pesquisado em 17 estados. A maioria havia levado a becos sem saída. Mas naquela noite, a voz dela era diferente. Tenho uma nova pista. Nico se recostou na cadeira. Fala. Vera respirou fundo. Encontrei uma menina que entrou no sistema de acolhimento de Indiana exatamente no mesmo ano, em 2002, na mesma época em que Sofia desapareceu. O arquivo de entrada dela mostra várias irregularidades. O nome da pessoa que a entregou não consta em nenhum banco de dados, e parte do arquivo original foi deliberadamente apagado. Nico se sentou ereto. Deliberadamente apagado significa que alguém não queria que ela fosse encontrada. Vera continuou. Estou tentando recuperar os dados dos arquivos da Divisão de Serviços à Criança de Indiana. Mas vai levar tempo. Quanto tempo? Perguntou Nico. Talvez algumas semanas. Talvez mais. 1 semana, disse Nico. Você tem 1 semana. Silêncio na outra ponta da linha. Vera sabia que quando Nico dava um prazo, não era uma sugestão. 1 semana, ela repetiu. Farei o meu melhor. A ligação encerrou. Nico colocou o telefone de lado e olhou para a parede de vidro. 24 anos. 24 anos vivendo com aquele vazio.
Um menino de 13 anos que ficou parado na frente do quarto vazio da irmãzinha, ouvindo a mãe gritar por trás da porta, havia crescido e se tornado o homem sentado naquele apartamento. Havia construído um império, tomado o poder, controlado metade da cidade. Mas nunca encontrara Sofia, e aquele fracasso comia por dentro, mesmo que ninguém pudesse ver. A meio quarteirão de distância, num pequeno escritório lotado de arquivos em Lincoln Park, Vera Santos estava sentada à mesa, com a luminária de mesa sendo a única luz no quarto escuro. Ela abriu a pilha de documentos que havia levado 2 meses para coletar, fichas de casas de acolhimento, relatórios de transferência, fotos de identificação. Ela virou para a última página. Uma pequena fotografia em preto e branco impressa de uma digitalização de baixa qualidade. Na imagem, uma menina de cerca de 5 anos com cabelo castanho encaracolado estava parada no quintal de uma casa de acolhimento em Indiana. A menina olhava diretamente para a câmera. Vera parou. Puxou a luminária para mais perto e olhou com atenção. Os olhos da menina na fotografia. Castanho escuro profundo, carregando algo ao mesmo tempo resiliente e triste que nenhuma criança de 5 anos deveria jamais ter. Vera havia encontrado Maggie Valente 2 vezes durante a investigação. E os olhos naquela fotografia eram tão parecidos com os de Maggie que um arrepio percorreu sua pele. Vera pousou a fotografia, a mão levemente trêmula. Pegou o telefone, prestes a ligar para Nico. Depois parou. Não havia provas suficientes. Ela precisava ter certeza. Colocou o telefone de lado, abriu o laptop e começou a digitar. A noite estava longe de acabar. 3 dias se passaram. Clara achou que tudo havia terminado. Continuou indo trabalhar toda a noite, atendendo outras mesas, recolhendo as gorjetas, voltando para casa, contando cada dólar e somando ao valor que se aproximava lentamente da conta hospitalar do Padre Thomas. Benny não mencionou aquela noite de novo. Nem Helena. Todo Noir pareceu respirar melhor e retornou ao seu ritmo normal até a 4ª noite. Helena verificava a agenda de reservas quando o telefone vibrou. Ela olhou para a tela e o rosto ficou pálido, exatamente como havia ficado naquela noite. Ela baixou o telefone e procurou Clara entre a equipe que se preparava para o turno da tarde. Clara, ela chamou baixinho, a voz tensa. A senhora Valente vem esta noite e pediu especificamente para que você a atenda. Clara parou no meio do que estava fazendo. Os talheres e móveis nas mãos. Ela pediu especificamente por mim? Helena assentiu, os olhos cheios de preocupação. Posso dizer que você está doente hoje à noite ou trocar o seu turno? Clara olhou para Helena. Pensou no dinheiro que ainda faltava. No Padre Thomas internado no hospital. Na realidade de que, se fugisse uma vez, viria uma segunda, e depois uma terceira, até se tornar alguém invisível. Não, disse Clara. Eu a atendo. Benny, parado nas proximidades, balançou a cabeça, mas não disse nada. Apenas a encarou com os olhos de um homem que já havia avisado o suficiente e sabia que dessa vez não seria diferente. Maggie chegou exatamente às 8. Desta vez, não havia surpresa, nenhuma onda de pânico se espalhando pelo salão. Apenas aquele silêncio pesado quando ela entrou, sentou-se na mesa 1 e esperou. Clara foi até a mesa, o bloco de pedidos na mão. Boa noite, senhora. O que a senhora gostaria hoje? Maggie a encarou, mas desta vez não fez o pedido de imediato. Não criticou a comida, não reclamou do serviço, não pediu água nem cardápio. Em vez disso, ela se recostou na cadeira, colocou as 2 mãos sobre a mesa e olhou para Clara com uma expressão completamente diferente. Não o olhar raivoso da noite anterior. Um olhar de avaliação, calculado, como alguém tentando ler um livro que não consegue largar. Clara, certo? Perguntou Maggie. Sim, senhora. Clara respondeu, mantendo a voz firme. Maggie inclinou levemente a cabeça. De onde você é? A pergunta inesperada fez Clara piscar, mas ela respondeu rapidamente. Do lado sul, senhora. Maggie deu um pequeno aceno, como se já esperasse aquela resposta. Onde está a sua família? Clara engoliu em seco. Não tenho família que eu conheça.
Maggie não reagiu de imediato. Deixou aquela resposta pairar no ar por alguns segundos, como se sopesasse o valor dela. Depois perguntou novamente: então onde você foi criada? Em casas de acolhimento, respondeu Clara. A voz permanecia calma, mas cada pergunta a puxava para partes da memória que ela não queria tocar, especialmente não aqui, na frente daquela mulher. Educação. Clara hesitou por um segundo. Diploma equivalente ao ensino médio. Maggie levantou uma sobrancelha levemente. Sem faculdade. Não, senhora. Maggie encarou Clara por mais um momento. Então sorriu. Mas não era um sorriso de simpatia ou gentileza. Era o sorriso de alguém que acabará de confirmar exatamente o que suspeitava. Então você não tem família, não tem formação, não tem raízes. Ela falou devagar, cada palavra clara. E acha que merece estar aqui neste restaurante servindo a minha família? Aquelas palavras não foram ditas em voz alta. Maggie não gritou. Não precisou. Cada palavra foi escolhida com cuidado e disparada como uma agulha. Precisa e cruel. Clara sentiu perfurar a armadura que havia levado 27 anos para construir. Não porque Maggie estivesse errada, mas porque ela havia mirado diretamente na coisa que Clara mais temia. Sem raízes. Sem ninguém. Sem pertencer a lugar nenhum. Sentiu o nariz arder, os olhos queimarem pela primeira vez desde que se tornara adulta. Desde que havia saído da casa de Pearl Jennings. Desde que dormira nas ruas de Chicago no inverno. Clara quase chorou na frente de uma estranha. Mas então enxergou os olhos de Maggie. À espera neles. Esperando que ela quebrasse. Esperando que pedisse desculpa. Esperando que provasse que Maggie estava certa, que ela era o tipo de pessoa fraca que não merecia estar ali. E Clara entendeu que aquilo não era sobre comida. Não era sobre serviço. Maggie havia voltado naquela noite não por causa de filé ou do restaurante. Havia voltado porque Clara tinha ousado encará-la, e Maggie Valente precisava quebrá-la para provar que ninguém tinha o direito de fazer isso. Clara piscou uma vez. As lágrimas recuaram. As costas se endireitaram. E ela respondeu, com uma voz não mais alta do que a de Maggie, mas firme como pedra: conquistei tudo que tenho sozinha. Maggie não reagiu imediatamente. Mas naquele momento, algo faiscou em seu rosto. Não raiva, não desprezo. Surpresa. Pequena, quase impossível de perceber. Mas estava ali, porque aquelas palavras, o jeito como Clara ficou em pé, o jeito como ela ergueu o queixo ao dizê-las, despertaram algo em Maggie de muito longe, muito antigo, muito doloroso, algo que ela não conseguia nomear. Maggie encarou Clara por mais alguns segundos, depois desviou os olhos, abriu o cardápio e fez o pedido como se nada tivesse acontecido. Mas a mão dela tremeu levemente quando virou a página, e ela não sabia por quê. Maggie havia acabado de fazer o pedido quando a porta no fundo do restaurante, a porta privada que levava ao andar superior e que só a família usava, se abriu. Nico entrou no Noir. Desta vez, não havia surpresa como na noite anterior. Desta vez, ele havia vindo com propósito. 2 horas antes, Vera havia ligado com uma atualização breve. A menina no arquivo, aquela que havia entrado no sistema de acolhimento de Indiana no ano de 2002, morava agora no lado sul de Chicago. Vera ainda não havia confirmado a identidade dela, mas acrescentou uma frase que fez Nico pousar o copo de uísque antes de terminar de beber. O endereço dela bate com a área onde uma das novas funcionárias do Noir mora. Nico não acreditava em coincidências. No mundo dele, coincidência era o que pessoas ingênuas usavam para explicar as coisas que não queriam ver. Ele caminhou pelo restaurante, nem apressado nem devagar. Trista não estava com ele desta vez. Nico queria vir sozinho. Queria observar sem a presença ameaçadora do braço direito ao lado dele, deixando todos mais tensos do que o necessário. Os olhos varreram o salão e pararam na mesa 1. Maggie estava sentada ali, o cardápio já fechado, o rosto carregando aquela expressão friamente satisfeita de quem acabará de vencer uma pequena batalha. Clara ficava a alguns passos da mesa, as costas ainda eretas, mas os olhos levemente avermelhados.
Não o suficiente para uma pessoa comum perceber. Mas Nico não era uma pessoa comum. Ele a encarou e soube imediatamente, ela havia sido atacada. Não com as mãos. Com palavras. Nico foi diretamente até a mesa 1. Meg ergueu os olhos para o filho, com uma expressão de surpresa que ela rapidamente escondeu. Nico, você está cedo. Nico não se sentou. Ficou de pé ao lado da mesa, olhou para a mãe, depois para Clara, depois voltou para a mãe. Não precisou perguntar o que havia acontecido. Leu a situação em questão de segundos, da mesma forma que lia cada situação na vida, com rapidez, precisão e sem precisar que ninguém explicasse. Chega, mãe. A voz não era alta. Não era raivosa. Era simplesmente final, do jeito que qualquer pessoa que conhecesse Nico entenderia. Era o ponto de parada, não o início de uma discussão. Meg franziu a testa. Você está defendendo uma garçonete contra sua própria mãe de novo? Nico a encarou. Não estou defendendo ninguém. Estou dizendo que já chega. Os dois se encararam. Entre eles havia uma tensão que existia há muito tempo. Não apenas desta noite ou da anterior, mas desde o dia em que Franco morreu e Nico assumiu o poder. Meg nunca havia aceitado completamente que o filho era agora quem tomava a decisão final. E Nico nunca havia deixado de amar a mãe, mas também nunca cedeu quando ela cruzava um limite. Meg se levantou, pegou a bolsa e colocou o casaco. Não disse mais nada. Não precisava. O silêncio dela carregava mais peso do que qualquer ameaça falada. Ela saiu do Noir pela segunda vez em 4 dias. E desta vez, seus passos eram mais rápidos, mais duros, como se estivesse contendo algo maior do que a própria raiva. A porta se fechou. Nico permaneceu de pé ao lado da mesa 1. Virou-se para Clara. Ela estava parada, o bloco de pedidos apertado com força na mão, os olhos fixos à frente. Não pareceu grata. Não baixou a cabeça. Não pediu desculpa. Apenas ficou ali, como se aquele fosse apenas mais um dia ordinário na corrente de dias extraordinários que chamava de vida. Nico perguntou, a voz baixa e tão inesperada que até ele mesmo não sabia por que estava perguntando, você está bem? Clara piscou. Ela o encarou, e por um momento a fadiga constante no rosto dela suavizou levemente, não porque confiasse nele, porque aquela pergunta, aquelas 3 simples palavras, eram algo que ela raramente ouvia de alguém, muito menos de um homem como Nico Valente. Estou bem, ela respondeu. Fez uma pausa e acrescentou, obrigada. Nico não respondeu ao agradecimento. Apenas a encarou. E então um pequeno detalhe chamou sua atenção. Clara inclinava levemente a cabeça para a esquerda quando falava. Um movimento inconsciente natural, como se o fizesse a vida toda sem jamais saber. Nico ficou imóvel. Ele conhecia aquele movimento. O havia visto milhares de vezes. A mãe inclinava a cabeça exatamente daquela maneira sempre que estava pensando ou tentando conter alguma emoção. O mesmo ângulo, o mesmo lado. E de repente, os olhos castanhos profundos de Clara, o jeito como ela mantinha as costas retas quando encurralada, a recusa teimosa em dobrar, tudo o que havia visto nos 2 encontros se uniu numa imagem que ele ainda não conseguia ver com total clareza, mas suficiente para fazer seu coração perder uma batida. Ele não disse mais nada. Não podia, porque se abrisse a boca agora, temia que a voz traísse algo que a mente ainda não estava pronta para admitir. Nico deu a Clara um pequeno aceno, se virou e caminhou em direção à porta privada. Mas quando a porta se fechou atrás dele, Nico parou no corredor escuro. Encostou-se na parede, fechou os olhos, e a imagem que surgiu na mente não era Clara Wynne de pé no restaurante naquela noite. Era uma menina pequena de 3 anos, com cabelo castanho encaracolado, que sempre inclinava a cabeça para a esquerda quando sorria, e que o chamava por um nome que ninguém havia usado nos últimos 24 anos. Irmão. Nico abriu os olhos, a mão se fechando num punho. Puxou o telefone e ligou para Vera. Ela atendeu no primeiro toque. Tudo o que você tiver sobre a menina do lado sul, disse Nico, a voz rouca. Traz para mim esta noite. Vera Santos não dormiu naquela noite.
Depois da ligação de Nico, ela limpou a mesa, deixando apenas os documentos ligados a um nome: Clara Wynne. Ela começou pelo arquivo de acolhimento de Indiana que havia encontrado na semana anterior. O arquivo afirmava que Clara Wynne, com aproximadamente 3 anos de idade, havia sido entregue ao Departamento de Serviços à Criança de Indiana no outono de 2002. A criança havia sido entregue por uma mulher que afirmava ser a tia materna, uma mulher chamada Marie Novak. No papel, Marie Novak forneceu um endereço nos arredores de Indianápolis, um número de telefone e um conjunto de documentos que incluíam uma certidão de nascimento falsa e um número de seguridade social para a criança. Tudo era falso. Vera havia verificado. O endereço era um terreno vazio. O número de telefone não existia. E o número de seguridade social havia sido emitido por uma fonte que não pertencia a nenhuma agência federal. Era falsificação profissional. O tipo que apenas redes do crime organizado produziam. Vera se concentrou no nome Marie Novak. Rodou em todos os bancos de dados aos quais tinha acesso, tanto legais quanto ilegais. Nada correspondia. Marie Novak não existia. Mas Novak existia. Vera passou a buscar toda mulher com o sobrenome Novak que já houvesse tido alguma conexão com a área de Chicago entre 1995 e 2003. A lista era longa, mas Vera filtrou pacientemente cada nome. Às 3 da madrugada, ela encontrou Rita Novak, nascida em 1968, cidadã americana, origem do leste europeu. Havia trabalhado como empregada doméstica para várias famílias ricas da área de Chicago a partir de meados dos anos 90. E de 1998 a 2002, Rita Novak havia sido oficialmente empregada pela família Valente como empregada pessoal de Margarete Valente. Vera parou e ficou encarando a tela. 4 anos. Rita Novak havia morado na casa dos Valente por 4 anos, cuidando da família, sendo de confiança de Meg. E Rita Novak havia desaparecido na mesma noite em que Sofia Valente sumiu. No outono de 2002. Vera abriu outra camada de dados. Pesquisou registros policiais, relatórios de pessoas desaparecidas, tudo conectado a Rita. Depois de 2002, havia quase nada. Rita Novak desapareceu de todos os sistemas como se nunca tivesse existido. Sem novo endereço, sem registros de impostos, sem renovação de carteira de motorista. Mas Vera encontrou uma coisa. Um relatório interno do FBI de 2006 vinculado a uma grande investigação sobre uma rede de tráfico humano operando em todo o meio-oeste. O relatório listava indivíduos suspeitos de conexão com a rede. Nome de número 17 na lista, Rita Novak. Função suspeita, captação e transporte de crianças. Vera empurrou a cadeira para trás e entrelaçou as mãos atrás da cabeça. A imagem estava começando a tomar forma. Rita Novak não era uma sequestradora qualquer. Ela havia sido conectada à rede de tráfico antes mesmo de entrar na casa dos Valente. Talvez devesse algo a eles. Talvez tenha sido forçada. Mas o resultado era o mesmo. Ela carregou Sofia Valente para fora da casa, a entregou à rede, e a rede levou a criança para Indiana, onde lhe deram uma identidade completamente nova. Clara Wynne, com certidão de nascimento falsa, número de seguridade social criado pela rede e uma história fabricada de uma tia entregando a sobrinha ao sistema de acolhimento. Sofia Valente havia sido apagada do mapa. Sem impressões digitais no sistema porque tinha apenas 3 anos. Sem fotografias de identificação porque os registros originais haviam sido substituídos. Sem conexão de DNA porque ninguém havia pensado em procurar uma criança em Indiana quando o sequestro havia acontecido em Illinois. A rede havia calculado tudo com cuidado, e havia conseguido por 24 anos. Vera olhou para o relógio, 4h30 da manhã. Ela reuniu tudo numa única pasta. Os registros de acolhimento de Indiana. Os documentos falsos de Clara. O histórico de Rita Novak. O arquivo de emprego da família Valente. O relatório do FBI. E a fotografia da menina de 5 anos numa casa de acolhimento, com olhos idênticos aos de Meg. Ela tinha um último item.
Na parte de trás da fotografia, Vera havia anexado uma pequena nota manuscrita. De acordo com o arquivo médico da casa de acolhimento, a criança tem uma marca de nascença em formato de crescente atrás da orelha esquerda. Vera ligou para Nico. Ele atendeu no primeiro toque, como se também não tivesse dormido. Encontrei, disse Vera. Clara Wynne foi colocada no sistema por uma mulher usando o nome falso Marie Novak. O nome verdadeiro dela era Rita Novak. Ela trabalhou como empregada na sua casa de 98 a 02. Desapareceu na mesma noite em que Sofia desapareceu. Silêncio do outro lado da linha. Vera continuou. Rita tinha ligações com uma rede de tráfico do meio-oeste. O FBI a alistou numa investigação em 06, mas nunca a capturou. A rede criou uma identidade falsa para Sofia, incluindo o número de seguridade social, e a colocou no sistema de acolhimento de Indiana com o nome Clara Wynne. É por isso que a sua família não a encontrou em 24 anos. Ela não desapareceu. Ela foi escondida. O silêncio se prolongou. Vera podia ouvir a respiração pesada do outro lado da linha. Lenta e controlada, como se Nico estivesse usando cada grama de força para impedir que algo se despedaçasse dentro dele. Então a voz veio, rouca e tão baixa que Vera quase precisou se esforçar para ouvir: traz tudo para mim esta noite. Na manhã seguinte, antes de ir ao Noir para o turno da tarde, Clara foi ao hospital. O Hospital Mercy no lado sul não era um lugar para ricos. Os corredores eram estreitos, as luzes fluorescentes queimavam num branco áspero, e o cheiro de antisséptico pairava em todo lugar. Clara passou pela recepção, acenou para a enfermeira de plantão que já a reconhecia, depois virou para o quarto 27 no final do corredor do terceiro andar. O padre Thomas Brennan estava deitado na cama hospitalar, as costas apoiadas em 2 travesseiros finos. Parecia mais magro do que na última visita de Clara, uma semana antes. A pele estava cinzenta e as mãos eram tão finas que Clara conseguia ver cada veia azul correndo sob a superfície frágil. Mas os olhos ainda eram vivos, claros, quentes. Os olhos para os quais Clara havia se voltado por 11 anos sempre que o mundo parecia pesado demais para carregar sozinha. Minha menina, ele disse quando a viu, a voz fraca, mas ainda carregando aquele sorriso familiar. Você está cedo hoje. Clara puxou uma cadeira para ao lado da cama e colocou uma sacola de papel na mesa. Trouxe o caldo de frango do lugar na esquina da Ostiade que você gosta. O padre Thomas sorriu suavemente. Você sempre se lembra. Clara sentou em silêncio e observou comer. Ele comia devagar, uma pequena colherada de cada vez, e Clara percebeu que as mãos tremiam mais do que antes. Não disse nada. Apenas ficou ali, da forma que havia feito tantas vezes. Os dois nunca precisavam de muitas palavras. Estavam acostumados ao silêncio fácil entre pessoas que se entendem com mais profundidade do que a linguagem jamais poderia alcançar. Mas hoje, quando o padre Thomas pousou a colher e olhou para Clara, havia algo diferente nos olhos. Não o calor de sempre. Preocupação. Pesada e antiga, como se a carregasse há muito tempo. Minha filha, ele disse, a voz mais lenta do que o habitual. Há algo que eu deveria ter lhe dito há muito tempo. Clara o encarou, a testa se contraindo levemente. Do que você está falando, padre? O padre Thomas fechou os olhos por um segundo, como se reunisse forças, não força física, mas a força interior para dizer algo que havia guardado por anos. Você se lembra do pedaço de seda na sua caixinha de lata? Clara ficou imóvel. O pedaço de tecido bordado com a letra V, claro que se lembrava. Havia segurado aquilo na noite anterior, sentada na cama do estúdio no escuro, perguntando o que significava. Lembro, ela respondeu com cuidado. O padre Thomas abriu os olhos e a encarou diretamente. Quando você veio para a igreja aos 16 anos, trouxe aquela caixa com você. Você adormeceu na primeira noite e eu vi a seda escorregar para fora da caixa. Peguei e vi o V, Clara ouviu e o coração começou a bater mais rápido, embora não entendesse por quê. O padre Thomas continuou. Não pensei muito sobre isso naquela época. Mas alguns meses depois, quando você estava mais estável, olhei para o tecido com mais cuidado. Aquele tipo de seda não era seda comum.
Era tecida sob encomenda, especialmente comissionada, o tipo que apenas famílias muito ricas usavam. E o V havia sido bordado à mão com fio de prata de verdade. Clara sentiu o ar no quarto de hospital ficar pesado. Fiz investigações, ele disse. Perguntei a algumas pessoas que conhecia na diocese, pessoas com conexões nos círculos mais altos de Chicago. E soube que havia uma família aqui que costumava encomendar exatamente esse tipo de tecido de seda para bordar as iniciais dos filhos da família. O padre Thomas fez uma pausa e respirou com esforço. A família Valente. O nome ecoou pelo pequeno quarto de hospital como um sino. Clara sentiu o sangue drenar do rosto. Valente. A família que era dona do Noir. A família a que Maggie pertencia. A família que Nico Valente agora liderava. O que você está dizendo? Perguntou Clara, a voz mais baixa do que de costume. O padre Thomas alcançou a mão dela. A mão era fina, mas quente. Não tenho prova, minha filha. Apenas suspeita. Um pedaço de pano não é suficiente para provar nada. Mas eu conheci os Valente. Sabia que eram perigosos. Se eu tivesse levado você até eles e estivesse errado, você poderia ter sido colocado em perigo. E se eu estivesse certo? Ele parou, a voz tremendo levemente. Poderiam ter te levado para longe de mim. Claro, encarou. Viu as lágrimas se acumulando nos cantos dos olhos daquele homem de 70 anos, o homem que havia passado 11 anos ensinando-a que ela tinha valor, que merecia ser amada, que não era a criança descartada que as pessoas haviam lhe dito ser durante toda a infância. Você é a única filha do meu coração que já tive, disse ele, a voz quebrando. Eu tinha medo de perder você. Sei que foi egoísmo da minha parte. Mas eu tinha medo. Clara apertou os dedos ao redor da mão dele. Não estava com raiva. Não podia estar com raiva daquele homem. Mas a questão dentro dela surgiu mais forte do que nunca antes. Você está dizendo que posso pertencer à família Valente? O padre Thomas a encarou, os olhos cheios de dor carregada por tempo demais. Estou dizendo que alguém te roubou de pessoas que podem ainda estar te procurando. Clara retirou a mão devagar e a colocou contra o peito. O coração pulsava com força. O tecido de seda bordado com a letra V. A fotografia polaroid de uma menina pequena com vestido branco. A escrita desbotada no verso. Sofia, 2 anos. Maggie Valente a encarando no restaurante com aquela expressão estranha, meio ódio, meio assombrada por algo que não conseguia nomear. Nico Valente perguntando se ela estava bem com uma voz diferente de qualquer que ela já tivesse ouvido de um homem poderoso. Tudo estava começando a se encaixar. Turvo, ainda não claro, mas o suficiente para que Clara sentisse o chão sob os pés deixar de ser sólido. Ela se levantou, se abaixou, beijou o padre Thomas na testa e disse suavemente, não estou com raiva de você. Então saiu do quarto de hospital, desceu o corredor branco e empurrou as portas do hospital para o ar frio do lado de fora. Ficou de pé na calçada, olhando para a rua movimentada do lado sul, sentindo como se toda a sua vida tivesse acabado de ser virada de cabeça para baixo. Porque se o que o padre Thomas disse era verdade, então por 24 anos ela não havia sido uma criança abandonada. Ela havia sido uma criança roubada. Naquela noite, Vera Santos ficou parada do lado de fora da porta do apartamento no 42º andar da Torre Valente, com uma pesada maleta de couro na mão. Trista abriu a porta, deu um aceno curto e a levou até o escritório. Nico estava de pé ao lado da parede de vidro, de costas, olhando para Chicago. Não se virou quando ouviu os passos. Coloque em cima da mesa, disse ele. Vera colocou a maleta sobre a mesa de madeira escura, abriu os fechos e começou a tirar as coisas uma por uma. Primeiro veio o arquivo de acolhimento de Indiana. A cópia original havia sido tirada dos arquivos do Departamento de Serviços à Criança, e afirmava claramente, Clara Wynne, aproximadamente 3 anos de idade, entregue por Marie Novak, relação declarada como tia materna. Depois veio o arquivo de histórico de Rita Novak. 4 páginas documentando todo o rastro dela. Empregada como doméstica pela família Valente a partir de 98, desapareceu na noite em que Sofia sumiu.
Nome aparecendo num relatório do FBI sobre a rede de tráfico do Meio Oeste em 06. Depois vieram os documentos falsos. A certidão de nascimento de Clara Wynne, o número de seguridade social criado pela rede. Vera colocou cada item sobre a mesa em ordem, limpo e preciso, da forma que havia feito centenas de vezes na carreira. Mas quando puxou o último item, a mão fez uma pausa por uma batida. A fotografia. Uma impressão em preto e branco de uma digitalização mostrando uma menina de cerca de 5 anos parada no quintal de uma casa de acolhimento. No verso da fotografia, Vera havia anexado uma pequena nota manuscrita. De acordo com o arquivo médico da casa de acolhimento, a criança tem uma marca de nascença em formato de crescente atrás da orelha esquerda. Vera pousou a fotografia na mesa ao lado dos outros arquivos. Você precisa ver isso, disse ela. Nico finalmente se virou. Caminhou até a mesa e ficou olhando para baixo, os documentos espalhados com cuidado sobre a madeira. Os olhos percorreram o arquivo de acolhimento, o histórico de Rita, os documentos falsos. O rosto não mudou. Havia lido milhares de arquivos na vida, a maioria sobre inimigos, parceiros ou pessoas que estavam prestes a se tornar uma coisa ou outra. Estava acostumado a absorver informações sem deixar que a emoção interferisse. Mas quando os olhos pararam na fotografia da menina, e quando leu a nota de Vera sobre a marca de crescente atrás da orelha esquerda, tudo dentro dele parou. Ele não se moveu, não respirou, não piscou. Uma marca de nascença em formato de crescente atrás da orelha esquerda. A memória veio sem aviso, tão forte que ele sentiu o chão do apartamento se mover sob os pés. Ele tinha 13 anos, sentado no chão da sala do casarão da Costa Dourada com Sofia no colo. Ela havia acabado de tomar banho, o cabelo castanho encaracolado ainda úmido, o cheiro suave de sabonete infantil. Ele enxugava o cabelo dela quando viu uma pequena marca de nascença marrom clara em forma de lua crescente, escondida com cuidado atrás da orelha esquerda. Mãe, por que a Sofia tem uma luazinha atrás da orelha? Maggie estava sentada no sofá lendo e ergueu os olhos com um sorriso. Essa é a marca especial dela, ela disse. Para que, não importa onde ela vá, a mãe a reconheça. Ele se lembrava da Sofia soltando uma gargalhada quando ele cutucou levemente a marca. Lembrava da mãozinha dela se enrolando ao redor do dedo dele. Lembrava do jeito como ela o chamava por um nome que ainda não conseguia pronunciar direito. Nico. Então a memória pulou para outra noite. A noite em que tudo acabou. Ele tinha 13 anos, parado na soleira do quarto de Sofia. O quarto estava vazio. O berço estava vazio. O cobertor ainda dobrado com capricho, como se ninguém tivesse dormido ali na noite anterior. Mas ele sabia que tinha. Havia lido uma história para ela antes de dormir. Por trás dele, o som da mãe gritando rasgou o silêncio da manhã. Maggie estava de joelhos no corredor, se agarrando à parede, chorando o nome de Sofia repetidamente como uma oração desesperada. O pai, Franco, estava no escritório destruindo tudo que havia sobre a mesa com os punhos. O telefone, o abajur, o porta-retratos, tudo voou para o chão em pedaços. O Nico de 13 anos ficou parado na soleira do quarto da irmã e não chorou, não falou, não se moveu. Mas algo dentro dele morreu naquela manhã. E a partir dali, aquele menino de 13 anos nunca voltou. Outro ser cresceu das cinzas. Mais frio, mais duro, mais perigoso. Aquele homem estava agora de pé no apartamento, apertando a borda da mesa com tanta força que a madeira rangeu sob os dedos. É ela, disse Nico, a voz tão rouca que Vera quase não a reconheceu. Vera o encarou. Ele segurava a mesa como se fosse a única coisa que o impedia de desmoronar. Não, ela disse com cuidado. Esses são indícios muito fortes. Mas precisamos de um teste de DNA para confirmar. Sem o DNA qualquer advogado já saberia, Nico cortou. Ele ergueu a cabeça. Os olhos estavam vermelhos. Sem lágrimas, mas vermelhos, como se cada sentimento que havia enterrado por 24 anos tentasse romper tudo ao mesmo tempo. Eu já sei que é ela. Vera ficou em silêncio. Havia trabalhado com o Nico por 3 anos. O havia visto dar ordens aos homens, negociar com rivais,
lidar com situações que a maioria das pessoas jamais quereria conhecer. Mas nunca o havia visto assim. Nico soltou a mesa e voltou para a parede de vidro. Encostou a testa no vidro frio e fechou os olhos. Chicago piscava sob ele, mas ele não via nada disso. Via apenas o rosto de uma menina pequena de 3 anos, cabelo castanho encaracolado, uma luazinha atrás da orelha esquerda, rindo no seu colo na sala do casarão 24 anos antes. E agora aquela menina tinha 27 anos, morava num pequeno estúdio no lado sul, servia mesas no próprio restaurante dele, e havia sido humilhada pela própria mãe na frente de todos, enquanto ninguém sabia. Para entender essa história, precisamos voltar 24 anos atrás, a uma noite de outono de 2002, dentro do casarão dos Valente na Costa Dourada de Chicago. A noite em que tudo começou a desmoronar. Rita Nova, que havia trabalhado para a família Valente por 4 anos. Chegou em 98, contratada por uma agência respeitável de empregados domésticos, com uma verificação completa de histórico. No papel, Rita era uma mulher de meia-idade de origem do leste europeu, trabalhadora, quieta e impecável. Na prática, tornou-se alguém em quem Meg Valente confiava mais do que qualquer pessoa fora da família. Rita limpava os quartos, preparava o café da manhã, passava as camisas de Franco e, o mais importante, cuidava de Sofia. A filha pequena da família, 3 anos, cabelo castanho encaracolado, uma risada fácil e o hábito de inclinar a cabeça para a esquerda sempre que ouvia alguém falar. Meg permitia que Rita banhasse Sofia, lesse para Sofia, e a embalasse para dormir nas noites em que estava ocupada recebendo convidados ou acompanhando Franco. Rita conhecia o horário de dormir de Sofia. Sabia qual urso de pelúcia a menina mais gostava. Sabia que Sofia tinha medo do escuro e sempre precisava do abajur noturno. Rita sabia de tudo. E era exatamente por isso que havia sido escolhida. Ninguém na família Valente sabia que antes de começar a trabalhar para eles, Rita carregava uma dívida que nunca conseguiria pagar. Em meados dos anos 90, quando havia acabado de imigrar para a América, Rita precisou de dinheiro, de documentos, de um lugar para morar. Ela recorreu a pessoas da sua própria comunidade. E essas pessoas a levaram a uma rede de tráfico que operava em todo o meio-oeste. Esta rede não traficava drogas ou armas. Traficava pessoas, principalmente crianças. A rede emprestou dinheiro a Rita, ajudou-a a se estabilizar, criou um histórico limpo para que ela conseguisse trabalho, e então esperou. Esperou 4 anos, até que Rita estivesse exatamente na posição de que precisavam. A ameaça chegou no verão de 2002. Um homem que Rita nunca havia visto apareceu do lado de fora do portão dos fundos do casarão enquanto ela fazia compras. Ele falou brevemente. A dívida estava vencida. Rita pagaria em dinheiro ou pagaria de outra forma. A outra forma era entregar uma criança. Rita implorou. Disse que encontraria uma maneira de conseguir o dinheiro. O homem riu e disse que ela tinha até o final do outono. Caso contrário, ela desapareceria no lugar da criança. Rita viveu com medo por 3 meses. Não conseguia dormir. Emagreceu. A própria Meg lhe perguntou se ela estava doente e lhe deu 2 dias de folga. Aquela gentileza só fez a dor de Rita piorar. Mas o medo era maior. O medo era sempre maior. Naquela noite de outono, Meg foi a um baile beneficente no Palmer House Hotel no centro de Chicago. Franco voou para Nova York para tratar de negócios e não voltaria até a manhã seguinte. Nico, 13 anos, havia dormido às 10 após ler uma história para Sofia. O casarão estava quieto. Restavam apenas Rita e Sofia. Rita levantou Sofia nos braços perto da meia-noite. A menina estava sonolenta, meio adormecida, meio acordada, agarrando o urso de pelúcia familiar. Rita a carregou pelo corredor dos fundos, desceu as escadas da cozinha e saiu pela porta traseira que levava ao jardim. Cada passo parecia pesado como pedra. Do lado de fora do portão dos fundos, uma van preta já esperava, as luzes apagadas, o motor funcionando no marcha lenta abaixo. Rita entrou no quintal, o vento frio do outono rodopiando ao redor dela. Sofia começou a acordar.
A menina abriu os olhos e olhou ao redor com os olhos castanhos sonolentos, não reconhecendo o quarto familiar, não vendo o abajur, não vendo o berço. Sofia começou a chorar. Mamãe! Mamãe! Aquele choro rasgou a noite quieta. Rita apertou a menina mais forte e caminhou mais rápido. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas os pés não pararam. A porta da van se abriu. Uma mão estendeu do interior. Rita colocou Sofia nos braços do homem dentro da van. Sofia gritou, as mãozinhas se estendendo em direção a Rita, porque Rita era o único rosto familiar que a menina conseguia ver naquele momento. Mamãe! A porta da van se fechou. A van partiu para a escuridão sem luzes, virou na pequena rua atrás da Costa Dourada e desapareceu. Rita ficou parada no jardim sozinha, os braços vazios. Ficou ali por 10 minutos ou talvez 1 hora. Ela não se lembrava. Então voltou para dentro, pegou a pequena mala que já havia arrumado embaixo da cama no quarto dela, e saiu do casarão dos Valente. Nunca voltou. Num último ato desesperado de culpa, Rita havia costurado o pequeno pedaço de seda monogramada com o V e a Polaroid de Sofia no forro escondido do urso de pelúcia da menina, sabendo que os traficantes iriam verificar apenas os documentos e não o brinquedo. Sofia Valente, 3 anos de idade, foi levada através das fronteiras estaduais naquela mesma noite, de Illinois para Indiana. 2 dias depois, uma mulher que se identificou como Marie Nova que entregou a menina diretamente ao Departamento de Serviços à Criança de Indiana usando um conjunto de documentos falsos profissionais com o nome Clara Wynne. A rede havia calculado que fazê-la desaparecer imediatamente no vasto sistema anônimo era mais seguro do que mantê-la com qualquer contato privado que pudesse falar. E assim, no outono de 2002, Clara Wynne de 3 anos foi oficialmente processada no sistema de acolhimento do estado de Indiana como uma criança abandonada. A partir daí, a menina começou uma trajetória de 13 anos que nenhuma criança deveria jamais ter que suportar. 4 famílias adotivas, 3 casas de acolhimento coletivo, e James. A menina de 3 anos que havia chorado pela mãe no escuro foi esquecendo aquele choro aos poucos. Esqueceu o rosto da mãe. Esqueceu a casa grande e o cheiro de sabonete infantil. E embora o urso de pelúcia eventualmente se despedaçasse, ela muito havia resgatado o pedaço de seda e a fotografia escondidos dentro dele, guardando-os na caixinha de lata como único elo com o passado. Esqueceu tudo, exceto 2 pequenas coisas que ficavam dentro da caixinha de lata, um pedaço de seda bordado com a letra V, e uma fotografia Polaroid com palavras que ela não entendia. Sofia, 2 anos. No dia seguinte, tarde da tarde, Clara estava sentada na cama do estúdio relendo as palavras desbotadas no verso da Polaroid pela que parecia ser a 100ª vez quando a batida chegou. Não era a batida de um entregador de comida ou de um vizinho pedindo algo emprestado. Era firme, uniforme, 3 batidas, depois silêncio. O tipo de batida de alguém acostumado a ter a porta aberta sem esperar muito. Clara colocou a fotografia de lado, foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Ela congelou. Nico Valente estava no corredor do lado de fora, sozinho. Sem Tristan, sem seguranças. Apenas ele, de casaco preto, segurando um envelope grosso numa mão, parado no corredor desgastado que cheirava a gesso úmido e tinta descascando. Parecia tão fora de lugar que era quase irreal, como se alguém tivesse recortado a imagem dele de uma revista de negócios e colado na imagem errada. Clara abriu a porta, os olhos cautelosos. O que você está fazendo aqui? Como chegou até aqui? Nico a encarou. Conheço o endereço de cada funcionário que tenho. A resposta foi direta, mas não ameaçadora. Apenas verdadeira. Preciso falar com você, ele disse. Posso entrar? Clara hesitou por alguns segundos. O instinto de sobrevivência que havia aguçado ao longo de 27 anos dizia que ela não deveria convidar um chefe do crime organizado para dentro de casa. Mas havia algo diferente nos olhos de Nico naquela noite, diferente de todas as vezes anteriores. Não frio, não aquela curiosidade calculada. Algo que ela não conseguia nomear. Algo pesado. Ela se afastou. Nico entrou. Ele não disse nada pelos primeiros segundos. O olhar percorreu o quarto.
Paredes rachadas, uma lâmpada piscando, uma cama estreita com um cobertor fino dobrado, uma boca de fogão elétrica, uma mini geladeira zumbindo suavemente, uma janela de frente para os trilhos do metrô elevado. Clara acompanhou o olhar dele e sentiu a vontade de explicar, de dizer que estava economizando dinheiro para outra coisa, que aquilo era apenas temporário. Mas se conteve. Não devia a ninguém explicação alguma sobre a própria vida. Nico sentou na única cadeira velha. Colocou o envelope no colo, mas não o abriu ainda. Em vez disso, olhou para Clara e perguntou, a voz baixa, me conte sobre a sua vida. Clara cruzou os braços e se apoiou na parede oposta. Por quê? Por que preciso ouvir? Clara o encarou por mais tempo do que o habitual. Depois falou brevemente, sem emoção desperdiçada, da forma que estava acostumada a contar essa história a assistentes sociais, professores, famílias adotivas que precisavam conhecer seu histórico antes de decidir se a queriam ou não. Entrei no sistema de acolhimento em Indiana quando tinha cerca de 3 anos. Não havia registros dos meus pais biológicos. Fui colocada com 4 famílias adotivas diferentes. A última família era abusiva. Fugi quando tinha 16 anos e vim para Chicago. Um padre do lado sul me acolheu. Ele é a única família que já tive. A cada frase que Clara falava, Nico sentia como se alguém apertasse algo dentro do peito dele. Pouco a pouco. 4 famílias adotivas. Abuso. Fugir aos 16 anos. 13 anos no sistema. A irmã havia passado 13 anos num sistema que todos na América sabiam que podia ser um dos lugares mais cruéis para uma criança. Você guardou alguma coisa de quando era pequena? Perguntou Nico. Claro, estudou por mais um momento, depois se abaixou debaixo da cama e puxou a caixinha de lata. Ela abriu e colocou as 2 coisas sobre a cama. O pedaço de seda bordado com a letra V. E a fotografia Polaroid da menina pequena com um vestido branco. Nico olhou para a seda. A mão se estendeu, depois parou no meio do caminho. Então a pegou. Os dedos tocaram o fio de prata costurado no V, e ela viu a mão dele tremer. Claramente, impossível de esconder. A mão que havia parado seguranças com um único gesto. A mão que controlava o império inteiro do submundo estava tremendo por causa de um pedaço de seda não maior do que a palma dela. Ele pousou a seda, pegou a Polaroid e a virou. As palavras desbotadas no verso diziam, Sofia, 2 anos. Nico fechou os olhos. 1 segundo. 2 segundos. Quando os abriu, estavam vermelhos. E quando olhou para Clara, ela percebeu que ele não a encarava da forma que um homem encarava uma funcionária. Não a encarava da forma que um estranho encarava uma mulher que precisava de proteção. Ele a encarava da forma que alguém encarava a pessoa que havia procurado pela metade da vida. O seu nome verdadeiro não é Clara, ele disse, a voz rouca, quase quebrando. Seu nome verdadeiro é Sofia. Sofia Valente. Você é minha irmã. O quarto ficou em silêncio. O metrô passou do lado de fora com estrondo, sacudindo a parede, mas Clara não ouviu. Ouviu apenas o sangue rugindo nos ouvidos, como ondas. A força foi embora das pernas. Ela deslizou para o chão, as costas encostadas na parede, as mãos caindo inertes ao longo do corpo. Encarou Nico, os olhos arregalados, mas não conseguia ver com clareza porque tudo à frente havia embaçado. Ela era irmã dele. Sofia Valente. Tinha uma família. Não havia sido abandonada. Havia sido roubada por 24 anos. Ela havia se perguntado quem era. E agora a resposta estava sentada na cadeira velha do estúdio dela, segurando a fotografia Polaroid do próprio rosto com 2 anos de idade. A mulher que tentou me demitir, sussurrou Clara, a voz tremendo. Essa mulher é a minha mãe. Nico assentiu, devagar, pesadamente. Clara fechou os olhos. E naquele quarto minúsculo no lado sul de Chicago, com o som do trem do lado de fora da janela e a lâmpada piscando no teto, um irmão e uma irmã se encararam pela primeira vez em 24 anos. Nenhum dos dois disse mais nada. Não precisavam.
Porque às vezes o silêncio entre pessoas ligadas pelo mesmo sangue diz mais do que qualquer palavra jamais poderia. O carro preto cortava Chicago na noite. Clara estava sentada no banco de trás ao lado de Nico, em silêncio. Pela janela, a cidade foi mudando devagar, de prédios velhos, lojas fechadas e os trilhos do metrô. Elevado do lado sul para ruas mais largas, mais árvores, luzes mais quentes. Então o carro virou para a Costa Dourada, onde mansões de pedra cinza ficavam recuadas para trás de portões de ferro e jardins amplos. Clara olhou pela janela e sentiu que a distância entre aqueles dois mundos não era medida apenas em quilômetros, mas numa vida inteira. O carro parou na frente de um imenso portão de ferro. O portão se abriu automaticamente. O casarão dos Valente apareceu além dele. 3 andares de pedra cinza, janelas altas e luz amarela quente brilhando por dentro. Um jardim amplo, árvores bem aparadas, um caminho pavimentado em pedra natural. Clara desceu do carro, ficou parada no caminho e ergueu os olhos para casa. Havia passado 24 anos em casas de acolhimento, na casa de Perjenes, nas ruas, num estúdio menor do que o banheiro daquele lugar, e aquilo era para ter sido dela. Nico ficou ao lado dela, mas não a apressou. Deixou-a ficar ali o tempo que precisasse. Então Clara respirou fundo e o seguiu para dentro. Dentro do casarão, tudo parecia pesado. Pesado no sentido do luxo, da idade, da história. Pisos de mármore, uma escadaria larga coberta de carpete vermelho escuro, tetos altos com lustres de cristal, pinturas a óleo nas paredes. Mas Clara não olhou para nada disso. Os olhos foram puxados para uma fotografia pendurada na parede do corredor do primeiro andar, bem ao lado do pé da escadaria. Era uma fotografia grande em moldura de madeira escura. Nela, uma jovem com cabelo preto e olhos vivos segurava uma menina pequena com vestido branco. A mulher sorria. A menina sorria. A luz do sol se derramava pela janela atrás delas, cobrindo as duas com um brilho dourado suave. Clara parou de andar. Reconheceu a mulher na fotografia como Magdi Valente, muito mais jovem, talvez na casa dos 30 anos. E a menina nos braços dela, com cabelo castanho encaracolado e olhos castanhos profundos, sorria com o mesmo rosto que Clara havia visto na Polaroid guardada por 24 anos. Clara levantou a mão e tocou a fotografia. Os dedos se moveram suavemente sobre o vidro, exatamente onde estava o rosto da menina. Ela não disse nada. Não precisou. Os olhos disseram tudo em seu lugar. Nico ficou atrás dela, observando. Engoliu em seco, mas não disse nada. Então passos soaram na escadaria. Magdi Valente desceu usando um robe de seda preto, o cabelo solto, claramente se preparando para dormir. Ela parou no meio da escada quando viu Nico. Depois os olhos se deslocaram para a pessoa ao lado dele e o rosto mudou de uma vez. O que ela está fazendo aqui? A voz de Magdi era afiada e fria. Exatamente a mesma voz que havia usado dentro do Noir. Ela desceu mais rápido, os olhos fixos em Clara. Nico, eu já disse que não quero ver essa garota. Por que você a trouxe para minha casa? Nico olhou para a mãe. Então disse algo que nunca havia dito a ela na vida. Não naquele tom. Sente-se, mãe. Não era a voz de um filho. Não era gentil nem paciente. Era a voz do chefe. A voz que fazia os homens pararem o que estavam fazendo quando a ouviam. A voz que dizia a rivais que uma negociação havia terminado. E agora, pela primeira vez na vida, Nico usou aquela voz com a própria mãe. Magdi parou na escadaria, aturdida. Encarou o filho como se não o reconhecesse mais. Em 37 anos, Nico nunca havia falado com ela daquela forma. Mas Nico não cedeu. Você precisa sentar e ouvir o que vou dizer. A gravidade na voz dele fez Maggie obedecer sem protestar. Ela desceu o resto da escadaria, entrou na sala e sentou numa poltrona. As costas eretas, o queixo erguido, mas os olhos inquietos. Nico levou Clara para a sala. Abriu o envelope e começou a colocar cada página sobre a mesa na frente de Maggie, uma por vez, devagar. Este é o arquivo de acolhimento de Indiana de 2002. Ele disse,
uma criança de 3 anos entregue por uma mulher chamada Marie Novak. A próxima página. Este é o histórico real de Marie Novak. O nome verdadeiro dela era Rita Novak, uma empregada que trabalhou nesta casa de 98 a 02. O rosto de Maggie começou a mudar. A próxima página. Rita tinha ligações com a rede de tráfico do meio-oeste. O FBI a listou em 06. A rede se especializava em sequestrar crianças e criar identidades falsas. A mão de Maggie apertou o apoio da poltrona. A página final. Nico colocou a fotografia da menina de 5 anos na casa de acolhimento sobre a mesa. Rita roubou Sofia desta casa há 24 anos. Ela entregou Sofia à rede. Eles criaram documentos falsos e a colocaram no sistema de acolhimento de Indiana com o nome Clara Wynne. É por isso que a nossa família não a encontrou em 24 anos. Ela não desapareceu. Ela foi escondida. Maggie olhou para a fotografia. A mão tremeu. Sofia cresceu em casas de acolhimento, continuou Nico, a voz controlada, mas cada palavra pesada. Foi abusada por famílias adotivas. Morou nas ruas. Não tinha ninguém. Ficou perdida para nós por 24 anos. Mãe, por 13 desses anos, antes que uma alma gentil finalmente a salvasse, ela viveu naquele inferno. Maggie ergueu os olhos devagar da fotografia. O olhar se deslocou para Clara, que ficava parada perto da porta da sala. E pela primeira vez, Maggie realmente a encarou. Não da forma que havia encarado uma garçonete insolente. Não da forma que havia encarado alguém indigno de estar no próprio restaurante. A encarou de verdade. Os olhos castanhos profundos. O formato do rosto. O jeito como mantinha as costas eretas mesmo enquanto o mundo desmoronava ao redor. A recusa teimosa em dobrar. A leve inclinação da cabeça para a esquerda. Maggie levantou uma mão para cobrir a boca. Os olhos se arregalaram. E do fundo da garganta, um sussurro escapou. Trêmulo, partido, carregando 24 anos de dor. Sofia. Aquele sussurro pairou na sala do casarão como o eco de um sino. O som havia sumido. A ressonância ainda tremia no ar. Sofia. Maggie se levantou da poltrona, as pernas tremendo, os olhos nunca deixando Clara. Ela caminhou em direção a ela. Um passo, depois outro, a mão estendida como se precisasse tocá-la para ter certeza de que era real e não mais uma das ilusões que havia visto 1000 vezes ao longo dos 24 anos. Cada vez que via uma menina de cabelo castanho na rua. Cada vez que ouvia uma criança rindo num parque. Cada noite que acordava sonhando com o berço vazio. Mas Clara recuou um passo. Maggie parou. E então Clara falou. A voz não era alta. Ela não gritou. Mas cada palavra carregava o peso total de 24 anos. Você me encarou como se eu não fosse nada, disse Clara, os olhos fixos em Maggie. Tentou destruir meu emprego. A única coisa que me mantinha viva. Maggie ficou de pé com as mãos ainda no ar, como se tivessem congelado no lugar. Você me chamou de alguém sem raízes, continuou Clara. Disse que eu não merecia estar no seu restaurante. Chamou seus seguranças para me arrastar para fora como um cachorro. Clara respirou fundo, a voz tremendo. E você não sabia que estava dizendo essas coisas para a própria filha. Maggie abriu a boca, mas nenhum som saiu. Os lábios tremeram. Os olhos se encheram, mas as lágrimas não caíram. Como se o corpo lutasse contra si mesmo, preso entre o orgulho construído ao longo de 60 anos e a verdade agora esmagando por dentro. Criança, sussurrou Maggie. Meu bem, eu não sabia. Clara balançou a cabeça. É verdade. Você não sabia. Mas você não me tratou assim porque não sabia quem eu era. Você me tratou assim porque achou que eu era o tipo de pessoa que não merecia respeito. Aquela frase, precisa na crueldade, perfurou cada defesa que restava a Maggie. Porque era verdade. E as 3 pessoas naquela sala sabiam que era verdade. Maggie não disse mais nada. Os joelhos cederam,
E Margarete Valente, matriarca da família, a mulher que todo Chicago temia, a mulher que nunca havia se ajoelhado diante de ninguém, desabou de joelhos no piso de mármore da própria sala. Ela chorou. Não as lágrimas quietas e contidas da alta sociedade, mas soluços partidos arrancados de algum lugar fundo e cru. O choro de uma mãe que havia perdido a filha por 24 anos e acabará de perceber que havia humilhado aquela mesma filha na frente de todos. O choro que Maggie havia guardado dentro de si desde aquela noite de outono de 2002. Desde que voltou do baile beneficente e encontrou o berço de Sofia vazio. Desde que desabou no chão do quarto da filha, gritando o nome dela sem que ninguém respondesse. Por 24 anos, ela não havia chorado. Havia transformado o luto em frieza, em poder, em camadas de armadura que ninguém conseguia penetrar. Mas naquela noite, no piso da sala, na frente da filha que havia acreditado perdida para sempre, aquela armadura se despedaçou. Desculpa, Maggie chorou entre soluços. Desculpa, meu bem. Minha filha. Clara ficou olhando para baixo para a mulher ajoelhada a seus pés. A mulher que a havia humilhado na frente de um restaurante inteiro apenas dias antes. A mulher que havia desdenhado que ela não tinha raízes. A mulher que havia chamado seguranças para arrastá-la para fora. E também a mulher que a havia segurando na fotografia na parede do corredor, sorrindo com os olhos cheios de amor. A mãe dela. Dentro de Clara, duas coisas se despedaçavam uma contra a outra. A raiva de 24 anos. A raiva de um mundo que a havia abandonado. A raiva do sistema que a havia desgastado. A raiva de Pearl Jennings. A raiva da rede de tráfico. A raiva de Rita Novak. E a raiva até mesmo da mulher que chorava a seus pés, porque mesmo que Maggie não fosse culpada por tê-la perdido, ainda era culpada por como havia tratado antes de saber quem ela era. E do outro lado, a saudade. A saudade que Clara havia carregado a vida inteira. A saudade de pertencer a algum lugar, de ter alguém que a chamasse de filha. De chegar em casa e saber que alguém estava esperando. As lágrimas escorreram pelo rosto de Clara. Ela não se lembrava da última vez que havia chorado. Talvez na noite em que fugiu da casa de Pearl Jennings no meio do inverno, 11 anos antes. Depois disso, havia parado de chorar. Achava que havia esquecido como. Mas naquela noite, de pé na sala da casa que deveria ter sido dela, olhando para a mãe biológica ajoelhada a seus pés, o corpo traiu a vontade dela. As lágrimas vieram fortes, quentes, sem fim. Clara foi se abaixando devagar, até ficar no mesmo nível de Maggie. Os rostos delas ficaram a centímetros um do outro, ambos encharcados de lágrimas. Não estou pronta para te perdoar, sussurrou Clara, a voz quebrando. Mas estou cansada de estar sozinha. Maggie a puxou para os braços. A abraçou com força, como se no momento em que soltasse, Clara fosse desaparecer de novo. Clara ficou rígida por um segundo, porque não estava acostumada. Não estava acostumada a ser abraçada, a ser mantida perto. Então deixou ir. Ela apoiou a cabeça no ombro de Maggie, e 24 anos de dor transbordaram em soluços silenciosos no piso do casarão dos Valente. Atrás delas, Nico ficou encostado na moldura da porta. Não se adiantou. Não disse uma palavra. Apenas ficou ali, as costas contra a madeira, os olhos fechados, e uma única lágrima deslizou pelo rosto dele. Nico Valente, o chefe do crime organizado mais frio de Chicago, o homem que os próprios homens jamais haviam visto mostrar qualquer emoção além de raiva e calma, estava chorando na escuridão da soleira, onde ninguém conseguia vê-lo. Ou pelo menos era o que ele achava. Mas Clara, por sobre o ombro de Maggie, abriu os olhos e o viu. Viu aquela lágrima e entendeu. Ela não era a única que havia sido roubada naquela noite. Nico também havia perdido algo. Havia perdido a irmã. Havia perdido a infância. Havia perdido a capacidade de sentir qualquer coisa suave por 37 anos da própria vida. Os três haviam sido roubados por Rita Novak naquela noite de outono. E naquela noite, pela primeira vez em 24 anos, os três estavam começando a recuperar o que lhes pertencia. 2 semanas depois daquela noite, os resultados do teste de DNA chegaram.
Compatibilidade de 99,97%. Clara Wynne era Sofia Valente no papel, na ciência e no coração das três pessoas que já sabiam a verdade muito antes de qualquer laboratório confirmar. Maggie sentou sozinha no próprio quarto, segurando os resultados nas mãos, e chorou quietamente por 1 hora. Não eram lágrimas de dor desta vez. Eram as lágrimas de alguém a quem finalmente era permitido acreditar que milagres eram reais. Naquela mesma semana, Tristan Cole completou a tarefa que Nico havia lhe dado. Rita Nova, que foi encontrada numa cidade pequena em Montana, vivendo sob um nome falso por mais de 20 anos. Trabalhava como caixa num supermercado, morava numa casa alugada de um quarto, sem amigos e sem família. 24 anos de fuga a haviam transformado numa sombra de si mesma. Nico voou para Montana sozinho. Sentou em frente a Rita na casa pequena, as duas mãos sobre a mesa, os olhos fixos na mulher que havia destruído a família dele. Rita chorou. Implorou. Contou sobre a dívida, sobre as ameaças, sobre o medo. Disse que não havia tido escolha. Nico ouviu. Depois falou, a voz calma de um jeito que a tornava mais fria. Você sempre teve uma escolha. Escolheu errado. Ele se levantou. Não bateu nela. Não a ameaçou. Não fez nada do que as pessoas esperariam de um chefe do crime organizado. Em vez disso, deixou o FBI cuidar disso. Todas as provas sobre a rede de tráfico interestadual, sobre o papel de Rita no sequestro, sobre os documentos falsos, foram entregues às autoridades federais. Rita Nova que foi presa na manhã seguinte. Desta vez, a justiça não veio pela violência. Veio pela verdade. Nico também fez outra coisa que não contou a ninguém. Ligou para o hospital onde o padre Thomas Brennan estava sendo tratado. E antes que o dia acabasse, o padre de 70 anos havia sido transferido para um quarto privado sob os cuidados do melhor especialista em oncologia de Chicago. Todo o custo da cirurgia e do tratamento foi pago por um fundo que ninguém conseguia rastrear. Clara foi visitar o padre Thomas e o encontrou já instalado no novo quarto, limpo, espaçoso, com uma janela com vista para o lago Michigan. Ele sorriu quando a viu. Você não precisa mais se preocupar, minha filha. Clara sabia quem estava por trás disso. Não disse nada. Mas naquela noite, quando viu Nico, disse apenas 2 palavras, obrigada. Nico assentiu. Ele te salvou. Era o mínimo que eu podia fazer. O primeiro jantar dos 3 no casarão dos Valente aconteceu num sábado à noite. Maggie cozinhou com as próprias mãos, sem usar o chefe particular, sem pedir nada aos empregados da casa. Ela fez o prato que havia cozinhado para a pequena Sofia 24 anos antes, embora não soubesse se Clara se lembraria. Clara não se lembrava. Mas quando se sentou à mesa, olhando para o prato de comida fumegante, olhando para Maggie do outro lado com olhos ainda levemente inchados mas cheios de esperança, e olhando para Nico na cabeceira da mesa pela primeira vez sem terno, sem aquela frieza habitual ao redor dele, ela sentiu algo desconhecido. Calor. Ninguém disse muito. A maior parte da refeição passou em silêncio, quebrado apenas por trocas um tanto desajeitadas. Maggie perguntou a Clara o que ela gostava de comer. Clara disse que podia comer qualquer coisa, porque crescendo nunca havia tido direito de escolher. Aquela resposta fez Maggie baixar os olhos, mas Clara rapidamente acrescentou que o caldo de frango do lugar na esquina da Austiade era o seu favorito. Maggie assentiu e guardou aquilo como se fosse a coisa mais importante que havia aprendido no ano inteiro. Nico serviu vinho para a mãe, serviu água para Clara. E quando os 3 se sentaram ao redor da longa mesa na sala de jantar do casarão, uma mesa que por muitos dos últimos anos havia recebido apenas uma pessoa, Clara olhou ao redor e disse, ainda parece muito estranho. Nico tomou um gole de vinho. Eu também acho. Maggie os encarou, e um sorriso pequeno, um sorriso verdadeiro, não o sorriso polido da matriarca da família, apareceu no rosto dela. Vai parecer menos estranho, disse ela suavemente. Me dê tempo. Clara a encarou. Ainda não havia chamado Maggie de mãe. Não estava pronta. Mas não disse não. E Maggie entendeu que não dizer não já era um passo muito longo. Naquela noite,
Depois do jantar, Clara ficou de pé na varanda do segundo andar do casarão, olhando para Chicago. A cidade se estendia sob as luzes, da mesma forma que havia feito na primeira noite que a viu pela janela de um ônibus quando tinha 16 anos, com fome e fria e sozinha. Mas naquela noite, a cidade parecia diferente. Nico saiu para a varanda e ficou ao lado dela. O irmão e a irmã ficaram em silêncio por um tempo. Então Clara falou, a voz leve. Passei a vida toda me perguntando por que havia sido descartada. Nico a encarou. Você não foi descartada. Você foi roubada. E as coisas que são roubadas podem ser encontradas de volta. Clara sorriu. Apenas um pouco, mais verdadeiro. O primeiro sorriso em muito tempo que não carregava tristeza dentro dele. Ela olhou para Nico. Você construiu tudo isso, disse ela, olhando ao redor para o casarão, depois para a cidade. Poder, dinheiro, um império. Para quê? Nico ficou em silêncio por alguns segundos. O vento do lago Michigan varreu a varanda, carregando o último frio do outono. Então ele respondeu, a voz baixa. E pela primeira vez na vida, disse uma palavra em que verdadeiramente acreditava. Família. Clara não respondeu. Apenas ficou de pé ali ao lado do irmão, olhando para a cidade que a havia perdido 24 anos atrás e que naquela noite finalmente a havia devolvido. Chegamos ao fim dessa história. Uma história sobre perda, sobre a dor do abandono, sobre 24 anos de solidão. Mas também uma história sobre o poder da verdade e o laço de sangue que nada consegue romper. Talvez a maior lição que essa história deixa não seja sobre dinheiro ou poder. É sobre como tratamos as pessoas ao nosso redor, especialmente aquelas que assumimos não terem importância. Meg de Valente humilhou uma garçonete porque achava que ela era ninguém. Mas aquela garçonete era a pessoa mais importante de sua vida. A vida real é igual. Nunca sabemos a história por trás de cada pessoa que encontramos. Uma palavra gentil pode mudar o dia de alguém. Uma palavra cruel pode deixar uma cicatriz para a vida toda. Se essa história tocou o seu coração, por favor inscreva-se no canal, dê um like nesse vídeo e compartilhe, para que todos os dias você possa ouvir muitas outras histórias significativas como essa. Gostaríamos muito de saber como você se sentiu com a história de hoje. Ela fez você pensar em alguém da sua vida real? Por favor, compartilhe nos comentários. Lemos cada comentário e sempre atesoramos cada linha que vocês compartilham do fundo dos corações. Desejamos a todos que estão assistindo saúde, dias de alegria e uma vida tranquila. Ame as pessoas ao seu lado enquanto ainda pode. Até a próxima!